danço blues. E eu sinto saudade do céu azul. Pediram perdão, mas eu atirei. Voei sobre o campo e bombardeei. Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Bom dia todo! Estamos começando mais um Matando Robô Gigante. É magia? É tecnologia? Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com Afonso Alakazam Solano. E diretamente de Brasília, Diogo Braga. Olha aí, aqui de volta como sempre. Eu, Rex, mais evoluído que uma Tech Pix com uma joia na testa. Wingardium Leviosa. Olha aí, literalmente o Rex tá fazendo cosplays semanais lá para os arquivos da Virtude. Sempre um sofrimento, sempre uma dor, sempre uma vergonha. Aham. Porque você tem que usar recursos de casa normalmente, né, você faz. Sim, porque qual era a nossa ideia? Falar de quadrinhos todo mundo fala. E eu pensei, pra fazer diferente, a gente tem que usar uma abordagem que não foi usada ainda. Então, é sempre assim, alguém falando de quadrinhos, segurando a revista na mão e com a camisa do super-herói. Falei, cara, eu vou ser mais um, tem que fazer alguma coisa diferente. Então, o que eu tenho de diferente além dos meus enormes braços? I'm too sexy for my love. Too sexy. Aí eu pensei, vou aproveitar o meu corpo, seminu, sem tatuagem, que eu sou o homem genérico, e eu posso servir pra ser qualquer super-herói. Aham. E aí eu comecei de brincadeira fazer uns cos pobres, né? Bem feitos assim com um EVA, o que tinha pra dar pra improvisar, que tinha que fazer em um dia, ficar pronto em um dia. E aí eu fiz um teste com um pantro, deu muito certo e aí começou. A vitrine desse episódio aqui é você, com seus musculosos peitinhos sob a roupa do Visão. I just went gay all of a sudden. Didi e Rex. Eu fui questionado hoje nas redes sociais, no Twitter, né, que as pessoas podem lá falar com a gente, @Afonso Solano com 2 Fs, @DiogoMRG, Beto Estrada e @Rex, algum número que eu não me lembro qual é. 2099. 2099, exatamente. E aí eu fui questionado assim, Beto Estrada, se Afonso Solano entrasse no Big Brother, você acha que ele ganharia? E eu trago aqui a pergunta pra Didi Rex. É porque eu acho que o Afonso ia rodar na primeira votação. Quem é inteligente normalmente sai rápido. Eu me amo, não posso mais viver sem mim. Meus amigos, chegamos ao primeiro grande momento nerd de 2021, senhoras e senhores. Saiu a lista de indicados do BBB, sacanagem. Olha só, a Disney finalmente colocou aí o seu primeiro seriado original do universo Marvel na Disney Plus. Estamos falando de WandaVision. E será que Wanda e Visão se transformarão que nem o Homem de Ferro naqueles heróis que eu sempre gostei, mas nunca falei, como a gente viu aí, né? Um monte de gente, depois que o Homem de Ferro surgiu, foi aquela festa de eu sempre amei o Homem de Ferro, sempre foi meu favorito. Foi mesmo. Eu acho que a Feiticeira vai virar uma favorita aí naquele nível altíssimo, hein? Você acha, Rex? Tem essa possibilidade? Não, eu acho que não. Porque, tipo assim, o Homem de Ferro, ele realmente era um personagem B, não era um personagem que vendia muito. A Marvel, na época, fazia personagem ator e direito. A gente sabia disso, todo personagem da Marvel já teve uma revistinha número 1. Mas, assim, ele foi muito bem trabalhado, muito bem dirigido, mas ele já era um personagem que já criava uma familiaridade com as pessoas. É um personagem muito humano nesse aspecto, sabe? Beberrão, fanfarrão, se o cara tivesse dinheiro, o cara pegaria todas as mulheres da Playboy, sabe? Então ele criou essa imagem de um personagem. Eu acho que ele é mais cativante do que a Wanda. Exato, e eu acho que a personagem da Wanda, ela já entra numa abordagem que ela já se torna inacessível em vários aspectos. Em que sentido? Porque, por exemplo, ela tem poderes, ela altera a realidade, ela é maga, ninguém sabe a história dela direito, como eles vão explorar isso no universo da série. Você acha que ela não é tão falha como o Tony Stark? Exato, eu acho que ela apesar
dela ter falhas que são muito significativas nos quadrinhos, né? E ela é uma personagem que já fez muita coisa no universo. Eu acho que pra esse universo cinematográfico fica faltando isso. Fica faltando. Você acha, Didi? Concorda? Você que é pai, assim como Wanda, né? Que também tem seus filhinhos que passaram por poucas e boas. Você acha que isso pode ser o aspecto que humaniza ela pro grande público? Eu acho que ela vai virar o grande vilão do bagulho. You and the chosen one! Isso é interessante, hein? Pois é. E talvez não um vilão de maneira tradicional, onde ela venha pra... eu quero o mundo, poder e dinheiro. Não esse tipo de coisa, mas ela tem uma dor aí, né? Ela tem um passado que a gente não sabe muito bem o que aconteceu, apesar de no mundo cinematográfico eles deixaram isso de certa maneira registrado lá, né? Que a Wanda e o Corridinha lá, o Mercúrio, né? Eles ficaram presos sobre destroços durante o bombardeio colados com um míssil da Stark, né? Eis o grande motivo de inicialmente eles serem rivais, aí não gostarem do Tony Stark e dos Vingadores. E ela perde o irmão muito cedo nos filmes, né, cara? E o poder dela cara, parece, com tudo que a Marvel vem trazendo aí pra gente, principalmente no WandaVision, que o poder dela cada vez tá mais ilimitado. E existe chance de tudo que a gente tá vendo em WandaVision ser criação derivadamente da Wanda, né, cara? Eles estariam, né, Beto? A gente até falou na live lá no canal do YouTube do MRG, eles estão destrancando aos pouquinhos os poderes da Wanda. Explica um pouquinho pra quem não acompanha os quadrinhos e só conhece a feiticeira pelos filmes. O que ela faz nos quadrinhos? Cara, porque quando a Marvel começou no cinema e quando ela trouxe a Wanda pela primeira vez, os mutantes eram direitos da Fox, que ainda não era da Disney, né, que é dona da Marvel também. Então eles tiveram que tirar dela o lado mutante, e aí eles deram uma nerfada absurda nela, e ela ficou mais fraca. Só que nos quadrinhos, ela tem poderes mutantes, que são de alterar as probabilidades. Então vamos dizer que você tá andando na rua, ela pode fazer você ser atropelado por um ônibus. Isso, ela alterou a probabilidade da sua travessia àquela rua. E assim, expandindo cada vez mais ao longo dos anos, das décadas, ela conseguiu chegar em certo momento em que ela alterou a realidade do mundo inteiro para que aquela realidade funcionasse de acordo com o que ela queria, que ela era a família feliz, que ela era o que ela buscava, e aí já faz a ponte do sitcom de famílias felizes dentro da série WandaVision, né? Ela criou uma realidade onde ela tinha uma família tradicional norte-americana com o Visão, com filhinhos, né, e uma cerca branca, que é isso que a gente tá vendo ali no seriado. Teve também o Dinastia M, né, onde ela diminuiu o número de mutantes drasticamente, né? Eu quero uma realidade sem mutantes, no more mutants, né, a frase famosa dela, não mais mutantes. Tem um pouco antes disso, porque quando ela teve filhos e ela alterou a realidade pra isso acontecer, o fato dela, ela sempre quis uma coisa que você falou, ela sempre quis, eles saíram dos Vingadores nessa época, porque ela queria uma coisa tradicional, ela queria uma família, ela queria uma vida, e como eles são de Sarkovia no universo que eles criaram ali do Cinematic, né? Greatest country in the world! Dá a entender que talvez até a visão dela de mundo, de família perfeita, sejam de programas de televisões antigos, entendeu? Então, tipo assim, vendo Love Lucy, vendo Bewitched, é muito parecido, e como ela tem essa coisa de alterar a realidade, de fazer as coisas acontecerem, talvez em algum estágio que ela esteja catatônico, não sei, o que ela se forçou a acreditar, aquilo foi o que ela cresceu vendo e se inspirou naquilo pra ser uma coisa perfeita pra ela. Então pode ter uma relação em relação a isso, né? Só que é importante pra quem tá ouvindo entender, e aí a gente tá falando aqui do quadrinho, né? Na série a gente já tá vendo isso ser explorado um pouco, mas quando passa dos poderes mutantes, ela também tem poderes de magia. Então, porque essa diferença tem que ser entendida. Ela tem o lado mutante, do gene mutante, que faz esses poderes de afetar campo de probabilidade, que mexe muito com energia caótica, essa coisa, mas ela também tem um lado de bruxaria, que quem ensinou ela foi a mentora dela, a Agatha Harkness, que a gente falou na nossa live. Toda sexta-feira você pode entrar lá às 7 horas no nosso canal do YouTube. É segunda-feira, mas você pode entrar sexta também, ver o vídeo que tem. Toda segunda às 7 a gente tá lá ao vivo falando dos episódios, e a gente falou isso segunda-feira passada, que a Agnes, a amiga dela no seriado, está fazendo essa função de Agatha Harkness como a pessoa que ensinou a bruxaria pra ela, né?
minha versão favorita do Visão sempre foi o Visão brancão, sem emoção. É porque você deve ter lido uma fase bem depois. Ali nos anos 90, exatamente. Que eu lembro muito daquele jogo de videogame dos Vingadores. And Marvel and the Avengers. Era muito bom. Ele brancão. Os meus comandos em ação, como a gente falou de vez em quando aqui no MRG, lá no Nerdcast, eu fazia muito... Eles eram os avatares das brincadeiras que eu não tinha boneco. Então, o Beto brincou no começo que muita gente... A galera não gostava do Homem de Ferro como fala que gostava. Eu gostava bastante do Homem de Ferro. Eu tenho até um bonequinho que era aquele lança-chamas dos comandos em ação. Ele lembrava um pouquinho o Homem de Ferro. Então ele era o meu Homem de Ferro. Ele era o meu Tony Stark. Eu tinha um outro bonequinho que era o Tony Stark de terninho, né? E depois ele de Homem de Ferro. Mas o Visão, eu tinha um bonequinho também de comandos em ação que ele era o Android, o Sintozoide. Sempre fui fascinado por essa discussão existencial, né? Ele tem uma alma, ele tem uma personalidade. O Visão tem uma história muito interessante que ele ama, na verdade, a Wanda por conta da memória que foi posta dentro da cabeça dele, né? Sim, que vinha do Magnum, que é um personagem com 3 nomes, né? Era Magnum aqui no Brasil, né? Essa coisa de botar nome de personagem tipo Ajax. Mas nos quadrinhos americanos ele era Wonder Man, né? Era o Homem Maravilha. Sério que inventaram o nome dele, Magnum? Magnus. Ele foi a personalidade, então, que foi injetada no cérebro artificial do Visão, nos quadrinhos, né? Pra que ele tivesse essa personalidade. E depois que ele foi destruído e reconstruído nessa forma branca, ele meio que não tinha mais essa personalidade e deu uma crise no casamento, né? Que o cara não gostava mais da mulher, ele é frio. Isso pode acontecer no cinema se eles tirarem, porque ele é o Jarvis, né? Ele é um mix, né? Ele é uma mistura do Jarvis com o Ultron, né? O Paul Bettany, né? O ator já fazia a voz do Jarvis, né? O computador do Tony Stark. E aí ele entra ali no Visão. Então, assim, se tirarem, por exemplo, porque ele morreu. Então, se reconstruírem ele, mas sem o Jarvis ali, vai ser a versão branca dele, que seria muito legal. O Visão morre no final do Ultimato? Cara, isso que eu ia te perguntar, Didi, porque eu fiquei nessa dúvida, porque o Beto falou agora, ele morreu no final do Endgame. Mas assim, o Thanos arrancou a tapioca lá da testa dele, beleza. Mas o Visão, ele já tinha um cérebro, não é? Quando ele ganha pedra? Ele ganha pedra da mente. Ok, então isso quer dizer que ele desenvolve uma mente própria, que é a expansão de todo o conhecimento do Jarvis ali naquele corpo, porque o Sintozoide, ele é um ser humano sintético. Esse é o conceito do Sintozoide. Ele é vivo em todos os aspectos, os órgãos dele são todos iguais, ele tem os órgãos que todo ser humano tem, só que ele é um ser vivo sintético, ele foi feito de cópias, né? O que eles tentam fazer no filme, no Guerra Infinitas, que a Shuri até tenta fazer, ela tenta recriar tudo o que a alma da mente fez, que a joia da mente fez. Pra tentar recriar a mente, e ela fica naquela porcentagem, cara, eu tô quase conseguindo, eu tô quase mapeando tudo aqui, eu tô quase dando download de tudo. Ela ia fazer uma transferência, entendeu? De tudo que ele aprendeu preso à joia pra passar só pro Visão, pra ele não depender da joia. Só que isso é interrompido, né? Faltando uma porcentagem muito pouca, isso é interrompido. É verdade. Ele vai lá cair na porrada. Então talvez o Visão possa voltar, mas não completo. Ele vai voltar branco, meu irmão. I'm saying there may be a causality. Our very strength invites challenge. Challenge incites conflict. And conflict breeds catastrophe. Nos 2 primeiros episódios não tem como a gente saber o que tá rolando, cara. Tem 1 milhão de teorias sobre qualquer parada, você pode trazer todo o seu acervo de gibi, botar na mesa e fazer uma puta pesquisa, você vai... cara, olha só, eu acho que a probabilidade mais próxima de ser algo que tá acontecendo aqui é isso aqui. Mas você não tem como definir nada, porque tá muito abertaço ainda, cara. Eu achei ruim. Porque, tipo assim, o que eu tô vendo é um remake da Bewitched com aquelas séries todas de época, sabe? Bewitched era a série da feiticeira antiga, aquela que não tinha umbigo. Vocês sabem desse detalhe da série? A Jenny é a feiticeira, né? Jenny é a feiticeira. Jenny é um gênio. É porque Jenny é um gênio uma, a feiticeira é outra. São 2 diferentes. São 2 coisas diferentes? Caraca. São 2 coisas diferentes. Inclusive eu confundi. A que não tinha umbigo era a Jean é um gênio, porque os produtores achavam que uma mulher naquela época mostrando o ventre, né, a barriguinha assim de fora, era muito sexy, iria escandalizar as donas de casa, os maridos, então eles tapavam o umbigo da atriz com cera. Sério? Caraca! Pra dar uma suavizada, entendeu? Pra não escandalizar tanto, que ela tava com uma roupa meio sensual, né, e tal. Mas ela é um gênio, ela poderia não ter um umbigo. Pois é, a gente que é nerd, né? A gente olha e fala, ela não nasceu de um cordão umbilical, então ela pode... Exatamente, velho. Eu fiquei muito mais imerso
no que eu tava vendo em relação à série como um episódio de uma década de 50 do que eu tava vendo ali os personagens da Marvel. Eu não imaginei que esses 2 primeiros episódios fossem ser tão parecidos com as séries originais, com essas séries antigas, né? Esses, ele pode chamar de sitcom, esses, não sei se é sitcom. São sitcoms. Exato, piadinhas muito parecidas, ritmo parecido, viradas problemáticas, tramas muito legais, e de repente tinha uma vírgula que estava desencaixada ali, e essa vírgula justamente era o mistério que estava se preparando para um futuro dessa temporada. Uhum. Então eu fiquei muito triste, na real, quando a cor aparece. Eu falei, não, mas já. Eu falei, peraí, pô, dá pra explorar mais, tem outras paradas legais, bota o Alf aí. Ei, pessoal, querem tomar uma cerveja? Se você vai reparando nos outros trailers que aparecem da série, por exemplo, dá pra ver que eles estão evoluindo em formas de séries de TV. Eles terminam assim, né? Estão indo pros anos 60 ali. A ideia, eu imagino que seja isso, né? Depois, então, eles já vão pular pro setentinha. Are you telling me that you built a time machine? Eu não sou tão vidrado nessa coisa dos easter eggs como o Beto é, Rex, saca? O Beto é muito órfão de Lost, eu diria. We have to go back! Né? Ele era muito bom em catar, ele é muito bom em ficar catando easter egg e entrar nos fóruns da parada e ficar debatendo, olha a gravata do cara! Mandei a gravata ontem e foi tipo, porra. O Beto fica me alimentando essas paradas. Mas assim, eu não tenho tanto tesão nessa parada. Eu fico mais interessado no mistério, em saber como é que a Wanda e o Visão foram parar nessa realidade ali, nessa prisão, sei lá como é que é aquele mundo de Truman, mas eu também quero saber o plot da história em si. Esse negócio que o Rex falou que ficou preso ali na aventurinha, né? O show de mágica do bairro. O chefe e a sua esposa vêm jantar hoje à noite. Eu tava muito curioso pra saber como é que esse plot ia ser, como é que vão ser as piadas que eles vão fazer dessa sitcom, a adaptação das piadas inocentes das décadas de 50 e 60, como é que elas vão aterrissar aqui agora? E eu não achei que todas elas, algumas eu achei que funcionaram, mas outras eu achei que não, então me cansou. Quando apareceu a cor no final, eu falei assim, graças a Deus, vamos seguir em frente, porque eu tô meio cansado, isso aqui não tá sendo muito engraçado pra mim, sabe? Mas é a pergunta do início da discussão, hein? O Rex não acredita que a Wanda pode se tornar o que o Homem de Ferro se tornou. Didi, você discorda? Pois é, eu acho que tem um arco aí, a gente tem várias possibilidades nessa brincadeira, e ela manipula esse elemento. E eu acho que diversas das possibilidades ali podem botar a Wanda como uma heroína altruísta ali, que tá tentando salvar o Visão, ou tentando salvar alguma coisa, ou tentando simplesmente manter algo que ela perdeu. Salvar o amor. Talvez. E ambas não, mas todas essas variações, eu acho que são possibilidades muito interessantes para se criar histórias e trabalhar um personagem em cima disso. Eu acho que eles tentaram fazer isso com a Capitã Marvel e não funcionou, porque o filme é fraco mesmo. A personagem é fraca, o filme nem é tão fraco assim. A personagem foi muito mal trabalhada. Foi mal trabalhada. Então, assim, eles tentaram vislumbrar isso com a Natasha, que é a Viúva Negra, também não colou. Bom, mas foi quase, hein? Quase colou. Pra mim, quase colou. Pra mim, eu falei, opa, a Natasha deu uma evoluída ali no lado pessoal dela, ela ficou muito mais humana. Eu achei muito legal essa parada. Acho, inclusive, que isso vai ser explorado aí, a gente vai entender muito mais do passado dela no filme dela. Eu acho que eles estão procurando essa personagem feminina que vai ser a Mulher Maravilha do universo Marvel, né? Que as pessoas vão amar e o caralho. E eu acho que a Wanda, de tudo que a gente já viu até agora, é a que tem mais chance de acontecer isso, entendeu? Então, eu acho que a Tempestade, ela pode fazer isso num futuro aí, no que eles encaixarem o X-Men, mas ainda tem muito a ser trabalhado, e eu acho que a Wanda é a personagem pronta pra Marvel pegar e falar assim, beleza, agora as meninas vão querer ser que nem a Wanda, todo mundo vai falar que adora a Wanda desde pequeno, a galera do vídeo do YouTube você vai ver pessoas com bonequinho, pop Funko da Wanda, falando que ama a Wanda, minha personagem preferida, caralho. O Beto tem um problema, uma vendetta pessoal, vocês notaram, né? Eu não consigo entender, cara. O Roberto com essa porra, cara. I hate my life.
O meu problema são essas pessoas que elas querem hipocrisia. Elas querem assumir pra elas o papel de maior amante do personagem. Velho, beleza, você hoje pode gostar muito e você agora vai procurar e vai fazer tudo. Mas não me vê. Eu juro pra vocês, cara. E aí, todos nós ouvimos muito. Pessoas virando assim, eu sempre amei o Homem de Ferro desde pequeno. Querido, você nunca falou do Homem de Ferro até sair o filme, caralho. Porra, velho. Era muito de nicho, cara. Gostar do Homem de Ferro era muito de nicho. Era muito nicho. A galera não conhece. É legal gostar agora. Maneiro que vocês gostam. Isso vai fazer mais filmes, eles vão explorar outros personagens, vai dar mais obras legais. É legal você gostar. Mas fala assim, porra, até o filme eu não conhecia. Puta, passei a gostar pra caralho. Olha que legal. Mas, Beto, você admitir que você não tinha conhecimento de algo perante a sua tribo é difícil. Ninguém gosta. Correu o risco de todo mundo apontar e falar, olhem para ele, riam, olhem para ela não se conhecia a revista número 85 do Capitão América. E segundo, eu acho que existe também um fator aí que existe uma característica muito presente, eu não acho que define o mundo nerd como às vezes as pessoas colocam, mas é muito presente a competição do conhecimento, né, da enciclopédia. Quem conhece mais da determinada personagem. Eu vejo muitas vezes as pessoas que estão nessa posição de influenciadores ou que querem chegar nessa postura, nessa posição de referência, sentirem que elas não podem admitir que não conheciam o personagem, porque talvez elas percam essa credibilidade com essa parcela do público que é muito chata, que fala, mano, o Samira não sabia nada, outro dia que chegou aqui, mano. Sendo que, na verdade, velho, e daí que eu conheci o personagem agora, eu posso me tornar um especialista nessa porra mais do que a pessoa que lê há 30 anos. Tem uma coisa interessante disso, que é o lance do videogame, né? Outro dia eu vi uma pessoa mais velha, não vou dizer quem é, falando sobre uma pessoa nova que tá trabalhando aí com videogames na internet. Ele falando assim, esse moleque nasceu, já existia o Xbox, nem sabe o que é Super Nintendo. Tipo assim, beleza, mas ainda assim ele pode gostar tanto ao ponto de ter o conhecimento agora e fazer o bom trabalho dele. Pois é. Tem muitos personagens Vingadores que eles são muito bons, mas eles não funcionam fora dos Vingadores. O Visão, por exemplo, ele tem uma série em quadrinhos chamada Visão. Ela é muito boa, ela é super premiada. Eles focam nesse personagem e a história é muito boa, mas ele mesmo, a Wanda, são personagens que eles funcionam com os Vingadores, entendeu? Inclusive, a criação do Visão foi feita porque os caras tinham, na época, uma restrição de usar o Capitão América, o Homem de Ferro e o Thor nos quadrinhos. Então, eles tinham que criar outros Vingadores, outros personagens, pra que você mantivesse o grupo coeso, o nome Vingador existindo, sabe? Então ele foi criado da seguinte forma, vamos introduzir um personagem, primeiro eles tentaram pegar um personagem da Era de Ouro, que se chamava Visão, que foi a primeira aparição do Visão, que ele era um detetive do espaço, com poderes mentais, alienígena, mas com as mesmas cores, verde, cabeça branca. Aí o Stan Lee falou, não, eu quero um androide, eu quero um robô, eu quero uma coisa diferente. E aí criaram o Visão, e o Visão ele ia ser inicialmente todo branco. Peraí, você tá querendo dizer que o Stan Lee roubou o personagem de outra pessoa? Não. You don't say! O Stan Lee fazendo isso? Já era da Marvel o personagem. Eles iam trazer ele de volta, eles iam tirar ele da Era de Ouro, iam botar ele nos anos 60, né, que foi a Era de Prata. E aí, só que eles resolveram recriar o personagem com outro conceito. E aí veio as cores que são até originais um pouco. A cor vermelha, porque eles não queriam que fosse mais um personagem verde, como já tinha o Hulk, o Cacete 4. Criaram a cor amarela com verde e tudo mais e apresentaram esse personagem pra ter outros personagens nos Vingadores. A gente falou muito da Wanda, do potencial da Wanda de se tornar um personagem de primeiro escalão, mas eu trago agora aqui o Visão rimando, porque eu acho que ele tem uma dificuldade muito, muito maior, cara, comparado à Wanda, sabe? Porque ela tem esse potencial da humanidade que o Diogo bem lembrou aí, né? Se eles conseguirem trazer essa luta dela pelo amor, pelos filhos futuramente, quem sabe, né? Eu acho que isso vai imediatamente se conectar com grande parte da audiência e a personagem se torna muito gostável, muito identificável, né? Agora, o Visão, brother, ele é um robô, né? A gente tem exemplos de robôs muito carismáticos, como o Schwarzenegger, mas você tem o fator Schwarzenegger,
que é uma pessoa muito carismática. O Paul Bettany, excelente ator, ele não tem o carisma, ele é um cara muito frio, né? Você vê o histórico de papéis, ele não tem, 1/10 do carisma do Schwarzenegger. Isso eu tô pegando só um personagem robô aqui, entendeu? Então, assim, ele é um personagem muito interessante, mas personagens que têm esse tipo de visão do mundo, não fazendo um trocadilho, tipo o Dr. Manhattan, é fácil você torná-los fascinantes, mas é difícil você fazer com que a pessoa se conecte a eles em nível humano. Eu não vejo Visão nessa parada, nessa conexão como um super personagem, né? Como um console seller da Marvel, justamente por causa disso, cara, porque por mais que o Visão tente ser humano, ele vai estar sempre nessa busca meio que do Homem de Lata, sabe? Buscando o coração, a essência da humanidade. Então ele vai descobrir os defeitos, ele vai passar por aquilo, ele vai analisar, mas vai ser sempre de um ponto de vista de fora pra dentro, nunca de dentro pra fora. Pode ser muito interessante, mas eu particularmente também concordo que acho que não vira, não. É difícil, né? Não é impossível, mas é difícil. Eu já discordo, porque a gente já tem gostado do Visão. Não, mas não tem gostado pra caralho, não é o personagem. Peraí, uma coisa é gostar, outra coisa é ele virar um personagem como é o Tony Stark, entendeu? Ou o Capitão América. Mas ele é o Jarvis, então a gente já tem a voz dele, já tem ouvido a personalidade dele, o humor dele. Não tem humor nem personalidade, cara. Ele era literalmente uma inteligência artificial. Na conversa com o Homem de Ferro tinha uma alfinetada entre um e o outro. Ele aprende uma graça com o Tony Stark ali. O Jarvis dá uma sacaneada, o Jarvis sempre dá uma sacaneada, mas eu acho que assim, eu acho que o Visão não tem chance, na minha opinião, o Visão não consegue construir como a Wanda consegue construir, e eu até discordo, Rex, porque assim, o Visão, por exemplo, esse quadrinho que você tá falando do Tom King, ele é de 2016, eu gosto muito do Tom King, o Afonso, eu sempre encho o saco do Afonso quando a gente tá falando de quadrinho, que ele tem que ler o Tom King, eu acho ele foda e tal. Você gosta muito do Tom. E eu nunca liguei pro Visão, nem no cinema, porque, puta, até ele morrer no Tron, foda-se, era aquele personagem que aparece aí de vez em quando, tipo a Wanda era também, né, que era 2 personagens muito mais ou menos. Agora, depois que eu li o quadrinho, eu achei foda pra caralho. You stop saying fuck all the time. Mas aí não é porque o personagem é bom, é porque o roteirista, o cara que escreveu aquela história é fantástico. Mas aí que tá, gente, a história, ela pode ser muito boa, mas o Visão, ele carece de um elemento que, na estrutura de grandes personagens gostáveis do grande público, ela é muito importante, que é a falha, sacou? Por definição, ele é um ser infalível. O Diogo fez uma bela alegoria aí com o Homem de Lata, do Mágico de Oz e tal, mas assim, ainda assim, sacou? Ele nunca será humano, então... Por exemplo, nos quadrinhos, não tem que ver como é que eles vão fazer isso na série, tá? Esse lado humano dele. Mas nos quadrinhos, por ele ter parte da mente do Magnus, por ele ter parte de outras pessoas humanas também, que tiveram acesso a tentar dar uma humanidade pra ele, e ele cometeu erros, entendeu? E falhas nos quadrinhos que foram significativas. Então, se eles encontrarem essa maneira de humanizar o robô, é o que eu falei, é muito difícil, mas não é impossível, claro que não, dei exemplo aqui. Eu só tô falando que eu acho que o caminho da Wanda, ele é mais fácil de ser trilhado. Eu só vou falar pra vocês que gostar de Visão é Nutella. Meu irmão, raiz mesmo é gostar de Rose, não sei se vocês lembram. Ah, caraca! Rose dos Jetsons. Porra, aquilo era um robô com personalidade. Aquilo era robô. Porra, olha aí, grande Rose. Um robozinho de avental. Porra, se eu tivesse um Visão pra mim, um robô em casa, eu ia botar só o avental. Sacou? Não sei mais nada. Você é tão errado.